Fala galera! Bem, a nossa aula de hoje é sobre resolução de exercícios de destilação fracionada. Mas olha só, se você ainda não assistiu a nossa aula aqui do canal, clica no card acima, ele vai levar você diretamente para a nossa aula, que é destilação fracionada. Tudo o que você precisa saber. Mas olha só, se você ainda não está inscrito no canal, te inscreve logo, ativa as notificações, dá o joinha. Mas o mais importante é que você deixe seu feedback nos comentários. Assim você vai ajudar o canal a crescer e ajudar mais pessoas a conhecer o meu trabalho. Química dedicada? Vem comigo! Alô alunos, aqui do Química Dedicada, o nosso canal de Química. Como eu disse agora há pouco, a nossa aula de hoje é sobre resolução de exercícios do assunto de destilação fracionada. Então, vamos agora resolver a primeira questão. Acompanhe aí, olha, o que eu trouxe para vocês. Para separar uma mistura de dois líquidos completamente miscíveis, vou destacar isso aqui, ó, dois líquidos completamente miscíveis. Então, eu tenho um líquido e outro líquido. Bem, um líquido com outro líquido, onde eles se misturam completamente, forma uma mistura homogênea. Ao formar uma mistura homogênea, como é possível separá-la? Bem, uma mistura homogênea nós separamos baseado na diferença do ponto de ebulição. Bem, se eu vou separar pela diferença do ponto de ebulição, eu tenho a técnica chamada de destilação. Só que a destilação fracionada. Ok? Então a destilação fracionada é a nossa resposta. Bem, a alternativa não tem a destilação fracionada, mas eu posso marcar neste caso a destilação. Então nosso gabarito é letra E. Beleza? Tranquilidade, rapaziada? Tranquilidade, aluno? Olha, agora nós vamos passar adiante. Nós vamos para a segunda questão. Acompanha comigo, olha aí. O processo mais adequado para separar álcool de uma acetona. Então aqui eu tenho que separar o álcool, veja bem, de uma acetona. O álcool, ele é um grupo funcional que apresenta hidroxila. Quem apresenta hidroxila, claro que isso vai depender da quantidade de carbonos, mas eu vou considerar que é polar. Tudo bem? E uma acetona, ela vai apresentar uma carbonila, que é o C+O entre carbonos, que também é um grupo de característica polar. Mas se você não souber a estrutura de uma hidroxila, que é um álcool ligado a um carbono saturado, ou de uma acetona, vamos associar ao nosso cotidiano. O álcool doméstico, ele se dissolve, ele se mistura com a acetona, que é a propanona? Sim. Então, um líquido se misturando com outro líquido, mistura homogênea. Beleza? Então, se é uma mistura homogênea, como é que eu separo? Formada por dois líquidos ou mais. Destilação fracionada. Beleza, rapaz? Tudo bem? Então aqui, ó, qual é o nosso gabarito? Letra D, não é isso? Então, fechamos aqui a nossa ideia desse exercício, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Vamos exercitar, vamos aprender química, vamos gabaritar o vestibular. Começando a leitura, a mistura líquida é constituída por benzeno e tolueno. Benzeno e a minha outra substância na questão, que é o tolueno. Pode ser separada por... Bem, o benzeno, ele vai ter uma estrutura que é bem conhecida na química orgânica, que são 6 carbonos, tá? E aqui vai ter um círculo, que esse círculo é um anel aromático. Bem, essa substância, ela é
conhecida como benzeno, tá? Então aqui eu tenho benzeno que contém 6 carbonos e 6 hidrogênios. O tolueno, ele vai ter uma estrutura muito semelhante ao benzeno. Ele até contém o anel aromático, tá? Mas além do anel aromático, ele vai apresentar um radical metil. Inclusive o nome dele também pode ser chamado de metilbenzeno, mas nós vamos tratá-lo aqui nessa questão como tolueno. Aqui eu vou ter 7 carbonos e 8 hidrogênios. Tá legal? Como é que eu vou separar hidrocarboneto? Bem, os hidrocarbonetos apresentam uma característica, pessoal. A características apresenta uma característica que é ser apolar. Beleza? Então, olha só, como é que eu vou separar um líquido de outro líquido? Onde, já que são apolares, eles vão ser miscíveis, vão formar uma mistura homogênea entre líquidos. Daí, então, eu tenho um líquido com outro líquido, vou separar pelo ponto de ebulição. Então, a técnica a ser marcada é a destilação fracionada. Tudo bem? Opa, então vamos para o próximo item. Neste item, vamos reforçar tudo o que vimos anteriormente. Daí, então, a gente vai passar para um outro modelo de exercício. Então, vamos finalizar essa ideia inicial, tá? Vem comigo. Em química, existem processos de separação de misturas com diversas finalidades. Um deles é a separação de misturas homogêneas, quando os componentes da mistura são líquidos e possuem pontos de ebulição diferentes. É correto afirmar que esse processo denomina-se, bem, não tem muita coisa. Mais uma vez, mistura homogênea formada por líquidos. Tudo bem? Então, já sabemos que quando tem uma mistura homogênea, tá? Pode ser tanto por líquidos polares como líquidos apolares. Tudo bem? Então, a gente separa pela diferença do ponto de ebulição, é a destilação fracionada. Agora, a gente vai passar para um outro modelo de questão. Inclusive, quero que quem está se preparando para o Enem dê uma atenção especial neste item agora, porque esse exercício ele foi um item do Enem. Então vamos à leitura. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para separação de mistura em escala industrial é... Bem, então eu quero separar aqui, olha, como vocês podem perceber, o fenol da acetona. A hidroxila vai apresentar um caráter polar. A acetona, anteriormente aqui nesse vídeo a gente deduziu que a acetona também vai ter um caráter polar. Então eles são solúveis, eles se misturam, eles se dissolvem, formando apenas uma fase. Então, se eles se misturam, são miscíveis, é uma mistura homogênea. Então, para separar substâncias em uma mistura homogênea formada por líquidos, eu tenho como base a diferença do ponto de ebulição. Então, qual é o nosso gabarito? Visualizei, o nosso gabarito é destilação fracionada. Ok, rapaz? Espero que você tenha compreendido.
que se você está se preparando para o Enem, dê uma atenção especial para essa resolução. Se você está se preparando para outro vestibular, Unicamp, FUVEST, UNB, também tem como base esse tipo de exercício. Ok? Bem, vamos agora para o próximo. Neste item, vamos trabalhar com o conteúdo de forma aprofundada na resolução. Então, vem comigo. O processo descrito na figura a seguir é usado para separar misturas homogêneas não azeotrópicas do tipo líquido-líquido, nas quais os componentes apresentam pontos de ebulição relativamente próximos. Então, gente, olha só, eu vou ter aqui, olha, que grifar misturas homogêneas não azeotrópicas. Mas, professor, o que é uma mistura azeotrópica? Bem, uma mistura azeotrópica é aquela que apresenta o ponto de ebulição constante, que é esse ponto aqui na região acima, tá? E esse ponto aqui de baixo é o ponto de fusão. Quando o ponto de fusão é constante, mistura eutética. Quando o ponto de ebulição é constante, mistura azeotrópica. Lembrou disso aí? Então, quando eu tenho uma certa proporção entre álcool e água, o ponto de ebulição ele fica constante, então eu não vou conseguir separar pela diferença do ponto de ebulição, porque não vai existir uma diferença acentuada, porque nesse momento a mistura homogênea ela apresenta o ponto de ebulição constante, tá? Então, tudo isso vai depender da quantidade. Exemplo, se eu tiver uma proporção elevada de álcool e água, por exemplo, 96% de álcool, 96% álcool e 4% apenas de água. Então não é possível separar essa mistura azeotrópica por destilação fracionada. A gente vai utilizar, quando eu digo a gente, estou me referindo aos químicos, tá? Não vamos conseguir separar essa mistura por destilação fracionada. Envolvem processos que têm reação química, tá legal? Processo bem mais refinado. Então, olha, nesse aparelho, vou resumir aqui e revisar, qual é o procedimento? No recipiente A, a mistura ela é aquecida. Então, o líquido que é mais volátil, ele vai evaporar primeiro, logo ele chega primeiro no coletor. Então, o líquido mais volátil é aquele que evapora primeiro, logo ele vai ser coletado primeiro. Bem, o líquido mais volátil significa que ele evapora com facilidade. Então, ele tem a maior quantidade de vapores. Se ele tem mais vapores, ele vai exercer maior pressão de vapor. Então, quanto maior a volatilidade, maior será a sua pressão máxima de vapor. Então, vamos à leitura aqui, ó. Considerando o texto e a figura, marque a alternativa correta. Quando se destilam dois líquidos, o líquido menos volátil é destilado em primeiro lugar. Opa! Não é o líquido menos volátil, é o mais volátil. Gabarito não pode ser a letra A. Quando se destilam dois líquidos, o líquido que apresenta menor pressão de vapor é destilado em primeiro lugar. Não, pessoal. Quem é mais volátil apresenta maior pressão de vapor e ele é coletado em primeiro lugar. Então tá errado. O processo conhecido por filtração simples apresenta os mesmos princípios físicos utilizados em processo descrito na figura. Não, a filtração ela envolve um processo mecânico, manual. Já a destilação fracionada, ela vai utilizar dos métodos através da mudança de fase dos componentes, onde eu tenho a diferença do ponto de ebulição, tá? Letra D.
Pode-se afirmar que, pelo processo descrito, não é possível separar completamente os componentes de uma mistura azeotrópica, pelo fato dela apresentar ponto de ebulição constante. Perfeito, gabarito letra D. Letra E. O processo é ideal para separar misturas azeotrópicas. Não é ideal, não é o mais eficiente, adequado. Então, por isso, nosso gabarito é letra D. Beleza? Então, olha só. Vamos fechar aqui a nossa resolução, a nossa aula de hoje. O esquema a seguir representa o processo de extração do óleo essencial de cascas de laranja. Então, inicialmente, analisando aqui, olha, eu tenho no esquema que a casca de laranja, tá? No processo 1, eu separei a casca, que é o resíduo, de um sistema homogêneo, onde teve uma maceração e tudo mais. E o processo 2 separou o éter de um óleo essencial. Éter líquido, óleo essencial líquido também. Mas como é que eu separei a casca de um líquido? Percebe que aqui ocorreu esse primeiro procedimento. Separei a casca, que é um resíduo sólido, de um sistema homogêneo formado por líquido. Então vamos ver o que nos espera aqui nas alternativas. O número 1 e o 2 correspondem a processos de separação de misturas denominados, respectivamente. Então, vamos resolver, vamos para cima da resolução agora, gabaritá-la. Então, no primeiro momento, tem a separação de um resíduo sólido de líquido, uma mistura homogênea. Mistura homogênea. Então, para separar, no 1, é o mais adequado fazer uma filtração. Porque a filtração através do filtro, que é uma superfície porosa, ela consegue reter o sólido e apenas deixando passar o líquido, que nesse caso é uma mistura homogênea. Bem, no processo 2, eu tenho líquidos. Como é que separa líquidos e uma mistura homogênea? Através da destilação fracionada. Então, já tenho a resposta. Olha, número 1, filtração. Número 2, destilação fracionada. Ok? Então, aqui eu tenho filtração e destilação. Galera, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Não deixe de comentar. Não deixe de curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, não saia do canal até se inscrever. Um grande abraço e um beijo no coração de todos.